A liturgia diária de hoje traz uma mensagem que pode mudar o seu dia e fortalecer a sua fé. Neste momento, vamos ouvir o Evangelho de hoje, refletir sobre a palavra e nos aproximar ainda mais de Deus. Reserve esse tempo como um encontro especial com o Senhor. Deixe de lado as preocupações e permita que a palavra de Deus fale diretamente ao seu coração. Vamos começar este momento de fé. Sábado Santo. Leitura do livro do Gênesis. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava deserta e vazia. As trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: "Faça-se a luz", e a luz se fez. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. E a luz Deus chamou dia e as trevas noite. Houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Deus disse: "Faça-se um firmamento entre as águas, separando umas das outras." E Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo das que estavam em cima do firmamento. E assim se fez. Ao firmamento, Deus chamou o céu. Houve uma tarde e uma manhã, segundo dia. Deus disse: "Juntem-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar e apareçam o solo enxuto." E assim se fez. Ao solo enxuto, Deus chamou terra, e ao ajuntamento das águas, mar. E Deus viu que era bom. Deus disse: "A terra faça brotar vegetação e plantas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, que tenham nele a sua semente sobre a terra." E assim se fez. E a terra produziu vegetação e plantas que trazem semente segundo a sua espécie, e árvores que dão fruto tendo nele a semente da sua espécie. E Deus viu que era bom. Houve uma tarde e uma manhã, terceiro dia. Deus disse: "Façam-se luzeiros no firmamento do céu, para separar o dia da noite, que sirvam de sinais para marcar as festas, os dias e os anos, e que resplandeçam no firmamento do céu e iluminem a terra." E assim se fez. Deus fez os dois grandes luzeiros, o luzeiro maior para presidir o dia e o luzeiro menor para presidir a noite, e as estrelas. Deus colocou-os no firmamento do céu para alumiar a terra, para presidir ao dia e à noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que era bom. E houve uma tarde e uma manhã, quarto dia. Deus disse: "Fervilhem as águas de seres animados de vida e voem pássaros sobre a terra, debaixo do firmamento do céu." Deus criou os grandes monstros marinhos e todos os seres vivos que nadam em multidão nas águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: "Sede fecundos e multiplicai-vos, enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra." Houve uma tarde e uma manhã, quinto dia. Deus disse: "Produza a terra seres vivos segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selvagens segundo as suas espécies." E assim se fez. Deus fez os animais selvagens segundo as suas espécies, os animais domésticos segundo as suas espécies, e todos os répteis do solo segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom. Deus disse: "Façamos o homem à nossa imagem e segundo a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que terram a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra." E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: "Sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra." E Deus disse: "Eis que vos entrego todas as plantas que dão sementes sobre a terra, e todas as árvores que produzem fruto com sua semente, para vos servirem de alimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a tudo o que rasteja sobre a terra, e que é animado de vida, eu dou todos os vegetais para alimento."
E assim se fez. E Deus viu tudo quanto havia feito, e eis que tudo era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, sexto dia. E assim foram concluídos o céu e a terra, com todo o seu exército. No sétimo dia, Deus considerou acabada toda a obra que tinha feito, e no sétimo dia descansou de toda a obra que fizera. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande! De majestade e esplendor vos revestis, e de luz vos envolveis como num manto. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. A terra vós firmastes em suas bases, ficará firme pelos séculos sem fim. Os mares a cobriam como um manto, e as águas envolviam as montanhas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Fazeis brotar em meio aos vales as nascentes, que passam serpeando entre as montanhas. Às suas margens vêm morar os passarinhos, entre os ramos eles erguem o seu canto. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. De vossa casa as montanhas irrigais, com vossos frutos saciais a terra inteira. Fazeis crescer os verdes pastos para o gado, e as plantas que são úteis para o homem. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras, e que sabedoria em todas elas! Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Deus pôs Abraão à prova. Chamando-o, disse: Abraão. E ele respondeu: Aqui estou. E Deus disse: Toma teu filho único Isaque, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre o monte que eu te indicar. Chegados ao lugar indicado por Deus, Abraão ergueu um altar, colocou a lenha em cima, amarrou o filho e o pôs sobre a lenha em cima do altar. Depois, estendeu a mão, empunhando a faca para sacrificar o filho. E eis que o anjo do Senhor gritou do céu, dizendo: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Aqui estou. E o anjo lhe disse: Não estendas a mão contra teu filho, e não lhe faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu filho único. Abraão, erguendo os olhos, viu um carneiro preso num espinheiro pelos chifres. Foi buscá-lo e ofereceu-o em holocausto no lugar do seu filho. O anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez do céu e lhe disse: Juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, uma vez que agiste deste modo e não me recusaste teu filho único, eu te abençoarei e tornarei tão numerosa a tua descendência como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Teus descendentes conquistarão as cidades dos inimigos. Por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque me obedeceste. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres:
Não tenhais medo, sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. Ide depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galiléia. Lá vós o vereis. É o que tenho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que a alegria e a paz do Cristo ressuscitado transbordem em vossos corações. Hoje, a nossa fé ganha o seu sentido mais profundo. O Evangelho nos leva para o amanhecer do primeiro dia da semana. Maria Madalena e a outra Maria caminham na penumbra. Minha irmã, tente imaginar o peso no coração daquelas mulheres. Elas caminhavam em direção a um cemitério. Elas esperavam encontrar a morte, o fim de um sonho, um corpo sem vida escondido atrás de uma pedra pesada e intransponível. Quantas vezes, meu irmão, a nossa vida se parece com essa caminhada da madrugada. Nós nos arrastamos carregando os nossos lutos, as nossas decepções, os nossos medos e as nossas culpas. Nós olhamos para os problemas das nossas famílias, para as nossas crises financeiras ou para as nossas angústias interiores e pensamos: acabou. Tem uma pedra pesada demais bloqueando o meu caminho e eu não tenho força para tirar. Mas o nosso Deus é o Deus das surpresas absolutas. A terra treme, o céu desce e o anjo do Senhor rola a pedra e senta-se em cima dela. Sabe o que isso significa, minha irmã? O anjo sentou na pedra para mostrar que aquilo que parecia invencível foi dominado. E preste muita atenção neste detalhe da fé. O anjo não abriu o túmulo para que Jesus pudesse sair. Jesus, em seu corpo glorioso, não precisava que removessem a pedra. O anjo rolou a pedra para que as mulheres pudessem olhar para dentro e ver que a morte estava vazia. Os guardas do sepulcro, que representavam a força bruta e o poder ameaçador do mundo, ficaram paralisados de pavor e caíram como mortos. Mas para as mulheres, para as pessoas que buscam a Deus de coração sincero, o anjo diz a frase que precisa ressoar na sua vida hoje: não tenham medo, ele não está aqui, ressuscitou. Elas saem correndo, o texto diz que elas ainda tinham medo, mas o coração batia forte com uma grande alegria. E no meio do caminho, o próprio Jesus vai ao encontro delas. A primeira palavra do Cristo ressuscitado para nós não é uma cobrança, não é uma palestra e nem um julgamento. É um convite à vida plena. Alegrai-vos. Meu irmão, a dor e a tristeza não têm a última palavra sobre a sua história. A doença, o fracasso, o luto e os nossos pecados não são o ponto final. A última palavra pertence ao Deus que vence a morte. E então Jesus dá a elas uma missão que chega até nós hoje. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Por que voltar para a Galiléia, minha irmã? A Galiléia não era o centro do poder, não era a capital religiosa. A Galiléia era a periferia, era o lugar onde os apóstolos pescavam, onde eles suavam a camisa, onde a história de todos eles com o Mestre havia começado. Jesus está nos ensinando que nós não precisamos fugir da nossa realidade para encontrá-lo. A sua Galiléia, meu irmão, é a sua casa de todos os dias. É a sua família cheia de defeitos, é o seu local de trabalho, é a sua rotina cansativa. Volte para a sua Galiléia diária, minha irmã, mas agora volte com um olhar novo. Cristo não está no passado, ele não ficou pregado na cruz. Ele é um Deus vivo que caminha ao seu lado nas coisas mais simples do seu dia a dia.
Levante a cabeça, deixe o túmulo dos seus medos para trás, abrace essa esperança e viva com a certeza de que a vida, no amor de Deus, sempre vence. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilha para alguém que precisa ouvir essas palavras hoje. E vamos juntos anunciar o Evangelho de Jesus. Deus abençoe seu dia.